espirituais e as realidades que são do céu, né? Ele tira o véu da eternidade e mostra pra gente um mundo que a gente nunca poderia conhecer ou descobrir pelo esforço próprio e sabedoria própria. Né? São 1 Coríntios 2,9, as coisas que os olhos nem viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Né? São essas coisas que Deus tem nos revelado, né? E continua revelando, né? Continua revelando, tá certo? Então, como é que essa palavra ela é comunicada para a gente? Através de um nome que todos nós falamos, e como o presbítero falou, muitos nem acreditam tanto assim, né? Mas ele fala através de Jesus Cristo. Tá? Deus se comunicou ao homem através do Senhor. Né? E como é que o Senhor é conhecido nas Escrituras? A palavra. Apocalipse 19:13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. NVI. Né? Algumas versões traz por verbo de Deus, mas o sentido é o mesmo. Né? Então, Jesus é a palavra viva de Deus. Né? É a nossa ligação, né? Entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. A Bíblia é clara, não existe nenhum nome, vamos piorar aí a trindade? Não existe nenhum nome, nem no céu, nem na terra, que possa fazer essa comunicação, só Jesus. Lascou tudo, e a trindade ou terceira pessoa ficou onde? Já que é para usar um versículo só, texto sem contexto, eu também vou usar. Cadê? Porque aí diz que não existe nenhuma pessoa, não existe ninguém. Nem no céu, nem na terra. Né? Então, Jesus, ele fala as palavras de Deus ou sobre a palavra de Deus. Não é isso que ele diz. Ele diz que ele é. Né? Ele diz que ele é. Ele usou uma expressão, tu és o Cristo. Ele diz, me derer, eu sou. Né? Ele tinha muito disso. Mas ele era a palavra. Mas você nunca vai ouvir ele dizer que ele era Deus. Nunca. Nunca. Eu sou Deus. A Bíblia é clara, ele nunca usurpou. Quando a gente fala disso, a gente fala de... me fugiu a palavra agora, hierarquia. Gente, hierarquia. Deus, Jesus, anjos, hierarquia. Lá no céu não é bagunçado, não. Tem hierarquia. Eu às vezes até brinco, porque quando a palavra céus e reinos de Deus, na verdade elas se misturam, mas o significado é o mesmo. Nós vamos reinar no céu. Gente, lá tem um rei que reina desde sempre. O que eu vou fazer lá, tomar o lugar dele? Reinar o que lá? O pessoal não reina nem na casa dele. Gente, sabe, nós estamos falando de uma coisa tão séria. O orgulho, a altivez humana é tão grande que ele quer lá no céu reinar. A altivez é tão grande. Foi para isso, é isso que a Bíblia diz, é isso que o Senhor falou. Olha, eu estou aqui no céu, mas é o seguinte, estou precisando de ajuda. Vocês veem aqui que o negócio está nervoso, eu vou salvar vocês para vocês me ajudar aqui no meu reino aqui. Ele tem todo o domínio do reino dele. Nós vamos ter muito que fazer, vamos fazer muita coisa, mas também não é assunto para agora, né? É só assunto para a gente refletir. Agora, sobre que Jesus é a palavra de Deus, Hebreus 1 e 2, tá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tá? Então, ele falou de muitas maneiras, sonhos, visões, comunicação audível, através de profetas, mas agora ele vai falar e continua falando. Ele começou com a primeira vinda dele e agora ele vai falar até
a segunda vinda dele, né? Então ele nos fala hoje através do Filho, né? É assim que o Senhor se revela para nós. Tá certo? Que mais? Irmão, vocês já querem terminar? Sabe o senhor. Não, se vocês precisam, de repente precisa sair qualquer coisa, então vocês me falam, tá? Então Deus fala através de quê? Através dos mensageiros deles, né? Por meio de lábios humanos, né? Temos Jeremias 1, 7 e 9, Êxodo 4, 12. Eu vou mandar esse texto para vocês que eu tenho aqui, eu vou mandar para vocês direitinho aí, tá bom? Não precisa nem marcar não, que tá aqui. Algumas coisas realmente eu falei fora, mas a maioria eu tenho tudo aqui marcado, que são muitos versículos, então isso é para vocês realmente estudarem em casa, né? Então ele fala através de sonhos e visões, então ele se comunica conosco também através de sonhos e visões, né? Jó mesmo teve visões maravilhosas, né? Falou em sonho com Abimeleque, com o marido José, marido de Maria, com Samuel, né? Ó, Deus fala mesmo, né? Fala através das escrituras assim, de forma gloriosa. Agora, eu vou mudar completamente, que como a gente está falando de Cristo, e a Bíblia fala de Yeshua, do Senhor Jesus, desde o primeiro versículo de Gênesis, tá? Mas eu quero falar aqui de alguns atributos de Deus, e esses atributos de Deus, a gente vai falar um pouquinho primeiro das bem-aventuranças. O que tem a ver? Então, muita coisa. Isso aqui vai servir para vocês ajudarem a pregar, caso for pregar, estiver pregando para alguém que não conheça tanto, as bem-aventuranças é muito gostoso de se pregar, e é bom ter um conhecimento um pouco mais legal com relação a isso daí, tá? Eu também vou mandar para vocês aqui, eu vou mandar para vocês os versículos tudo bonitinho, para vocês poderem ler, tá? Que as bem-aventuranças vocês conhecem, né? Mateus 5, 1 a 12. Vocês vão lendo em paralelo para ter ideia. Êxodo 34, 6, 7 e Gálatas 5, 22, 23. Para se ter a ideia que essa história de que existe duas palavras, isso não é real. Tudo que Jesus falou está lá na Torá, no chamado Velho Testamento, né? Tudo que Paulo falou está lá. O que usa está lá. Jesus começa entrando assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá bom. O pessoal fala do Novo Testamento. Que evangelho que tinha? O que ele tinha era a Torá. O que ele tinha eram os 5 primeiros livros, mais os profetas. E as raptará lá que eles tinham lá, as palavras que eles tinham lá, que eram transmitidas de pai para filho em tradição oral. Era o que ele tinha. E foi tudo o que eles usaram. Chegaram a usar até livros apócrifos. Tá? Então é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando lê, quando não lê, para procurar entender. Às vezes, para você dar uma explicação, você pode usar uma palavra até de espírita, por exemplo. Uma vez eu pregando numa igreja, eu fiz assim para ela: falem comigo, não irei, por caminhos que me levem, a lugar nenhum. Eu não tirei isso da Bíblia, gente. Eu lia livros. Eu li livro de um cara que é até espírita. E o cara usou isso e eu achei sensacional. Não irei por caminhos que me levem a lugar nenhum. São caminhos perigosos, né? Pode falar, presbítero. Não, eu estava tentando lembrar aqui. Ué, eu tô com a Bíblia aqui, ó. Que Atos dos Apóstolos só vai até o capítulo 16, ó. Não dá para ver não, né? Não. Não dá para ver não. Atos dos Apóstolos só vai até o capítulo 16. E não está rasgado não. Estranho, né? Eu vi uma tradução também que eu gosto de usar. Quando eu fui ver, tinha coisa que não tem fim. Eu falei,
então aí. O capítulo para e eu falei, oxe, esqueceram de Não traduzir. dá pra ver. Atos 16, aí pula já para 1 Coríntios. Pode ter sido falha, né? Eu não sei, tá? É Bíblia de promessas. Não tá faltando promessas. Tá faltando. Que a Bíblia inteira é de promessa. Eu lembrei do versículo em que Paulo fala assim, eis que nós somos gerações dele, conforme seus poetas falaram, eles vão com um texto Poetas. secular, né? Secular. Quando ele fala lá ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, lá no tempo deles lá, um tal de Zarmano Chegas, um indiano, se queimou em praça pública. Então ele usa a expressão, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado sem amor, significa nada. Então existe... Pode falar. As pessoas, os crentes não entendem, pastor, como você está falando aí. Para elas, a palavra de Deus é isso aqui. É um livro folheado, né? Um papel e umas escritas. Só que a palavra de Deus é muito mais que isso. A palavra de Deus disse Paulo, né? O próprio Cristo falou. É espírito e vida. Espírito e... E a palavra de Deus, ela tinha duas pernas há 2.000 anos, 23 anos atrás, 23 anos atrás aproximadamente. Ela estava com duas pernas. E aquela palavra, como o senhor disse aí, é a do Antigo Testamento. É a palavra caminhando sobre a terra. Aí quando ele fala do Evangelho, aí hoje as pessoas não entendem o que eu estou fazendo raiva, né, com algumas pessoas. Eu gosto de tirar crente da paciência, viu? Ontem mesmo irmão. Eu estava no grupo de debate ontem lá de Angola. O título do irmão o nome do irmão no WhatsApp é Mistério dos Ministérios. Tem uma ideia, né? Eu falei, não, irmão. Ele fez a paciência comigo lá, eu falei, calma, irmão, calma, cadê o fruto, a temperança, a longanimidade, a paciência, calma, irmão. Depois no fim eu expliquei e falei para ele, não, irmão, eu tenho estima, né, por todos vocês, eu apenas gosto apenas de realmente pegar uma linha com brasa e tocar na ferida para ver se realmente o que você fala se você realmente ama, se você perdoa, né? Aí eu faço esses testes, sabe? Eu sou assim, eu faço esses testes. Por isso que quando a pessoa não tem paciência comigo, vai e me bloqueia. Me exclui do grupo. É complicado, né? É complicado. Aí olhando para Paulo, aí ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente vê Cristo no meio dos pecadores, e Paulo só viu entre pecadores. Sim. Porque o alvo dele era pecadores. Agora, por que a gente vê os líderes e os rotulados profetas de hoje, onde é que eles vivem? No meio dos pecadores? Não, eles querem estar entre os santos. E outra, ele quer estar entre os santos e sempre em destaque. Por isso que eles gostam de gritar, profetizar, entregar bênção, entregar chave. Exatamente. Eles querem estar entre os santos e sempre em destaque. Diferentemente do nosso Cristo. Sim. Diferente do nosso Cristo. E o senhor falou na quarta-feira passada. Ontem, o debate de ontem nos grupos, era a irmã, a líder do grupo perguntou assim, mulher pode pregar ou não? Aí tem um irmão lá que excomungou as mulheres, hein? Nossa! Excomungou as mulheres, disse que mulher não pode pregar, que mulher não sei o quê, e pediu textos bíblicos para provar.
Aí, nessas horas que eu falo, irmão, não adianta você pegar a Bíblia para argumentar, o diabo também usou a Bíblia para argumentar com Jesus Cristo, o próprio Deus. Eu não estou chamando você de Satanás não, mas não adianta você fazer a escritura para desfazer das mulheres. O que Deus Não, mais porque fez, presbítero, desde o Velho Testamento, foi proteger as mulheres. Proteger. Exato, eu falei para ele, falei, irmão, agora eu não lembro se foi a cananeia, se foi a mulher cananeia, se foi a samaritana, que Jesus falou, se eu vejo que tu és um profeta, imagina então quando vier realmente o Messias, ele fala, eis que Sou ele eu. falo contigo. A samaritana. Ela pegou, foi lá, na cidade dela, e aí, a primeira pregação, antes da descida do Espírito Santo. Ela foi lá pregar para os Para caras. pregar. Era uma mulher pregando para homens. E os homens vieram ouvir dele. Só que eu não expliquei lá no grupo, não, porque não adiantava que é uma pessoa mente fechada, muito estudioso, Ah, e ele acha que aquilo que ele estudou é a verdade para ele. Eu falei para ele, então, meu irmão, se você não aceita que mulher não prega, então não prega. Mulher não pode pregar. Para mim, pode pregar e não tem problema para mim nenhum. pode. Aí pessoas assim ficam procurando, aí fica levantando outros assuntos, outras questões. Porque aí se muda o argumento dele. Porque mulher não pode, como o pastor falou, ser consagrada pastora. Mas o que tem a ver de pastor com pregação? Com pregação. Uma mulher, ela pode ser missionária, evangelista, assim, puxa, tranquilo. Tranquilo. Aí outro argumento que ele colocou é, se a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode batizar. Se a mulher não pode ser pastora, não pode batizar, então a mulher não pode pregar. É o argumento. Argumento fraco. Olha, amém, irmão. Deixa Amém, eu comentar. você falou, mas não me convenceu, Não e na minha opinião está radicalmente errado. Aí vem o Cristo, como o senhor falou na quarta-feira passada, vem Jesus Cristo e protege aquela mulher. A gente vê Jesus Cristo, quem foi a primeira pessoa para quem Jesus que dirigiu a palavra depois foi de foi um homem? Não foi um homem. Foi uma mulher. Então, a pior da mulher. Como ele tem um senhor. Presbítero, só um minuto aqui, que eu vou abrir aqui a porta. Um homem, viu? Um homem mesmo. Eu fui abrir a porta onde está meu roteador para ver se melhora. Pensei que você tinha caído. Não, caiu não. Eu a internet, até a Celinha riu. Pessoal, eu ia usar o texto, né? O pastor caiu e ele vai levantar. Fala, Celinha. Pior que ele ia cair. Um de vocês dois, presbítero, lê aí Êxodo 34, 6 e 7. E você tá com a Bíblia aí, Celinha? Gálatas 5, 22 e 23. Êxodo 34. 6 e 7. Pode ler? Pode. 34, 6 e 7. 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. É isso aí. Lê Gálatas aí para nós, Celinha. 22 e 23. 22, 23, desculpa. Eu tava aqui olhando. Só um minutinho que eu tô aqui, eu não tava nem enxergando esse negócio. Hein? Troca de óculos. Preciso trocar o óculos, acho. 22?
22. e 23. 5, 22 e 23. 5, 22, 23. Vamos lá. Isso. Ai. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Esse Gálatas que nós lemos aí, é sempre bom ler junto com as bem-aventuranças. Tá bom? Por quê? Nós vamos saber agora. Tá? Os 13 atributos de Deus, o presbítero leu lá, né, em Êxodo 34, 6, 7. A primeira palavra que foi dita foi Adonai. Né? Ou aí deve estar traduzido Senhor, Senhor, Senhor. Então está falando aí em essência de ser. Né? Quando ele repete Adonai, o Senhor, a repetição do nome do Eterno qualifica ele como único misericordioso e todas as qualidades que possam existir nele. Poderoso, soberano, eterno e por aí vai. Tá? Misericordioso, gracioso. Graça fala de conceder o favor imerecido, né? Paciência, longânimo, que espera que o pecador se arrependa. Benevolente, que ele é abundante em amor, que ajuda os caídos que não podem se reerguer por si mesmos. Verdadeiro, ele é fiel às suas promessas, né? Que guarda e mantém, né? O amor recebe com milhares, né? Ele perdoa os pecados, a iniquidade que está em Avon, né? Ele perdoa as ofensas e pecados cometidos com espírito de rebeldia. Ele perdoa os pecados, ele perdoa quando a gente erra o alvo, né? Quando a gente não pratica o que ele falou em sua palavra, e que ele visita, que ele castiga o pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui dá pano para manga aí, essa questão do pecado, mas não tem nada que ele vai ficar castigando os filhos lá. Ele só vai castigar se os filhos continuarem no pecado de seus pais. É isso aí, tá? Então, em Gálatas 5:22, foi lido aí os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desses 9 frutos que vocês leram aí, 5 faz parte dos atributos de Deus. Você vê a importância muitas vezes da gente fazer esse contato da Bíblia? 5 dos 9 aí fazem parte dos 13 atributos de Deus. Então, quando a gente fala de servir a Deus, eu acredito que é algo muito sério. Muito sério. Eu sirvo a Deus. Tá, mas você viu os atributos dele? Misericordioso, gracioso, paciente, benevolente, verdadeiro. Ele ama, ele perdoa os pecados, ele perdoa as ofensas e os pecados cometidos com espírito de rebeldia. Ele perdoa os pecados quando nós erramos o alvo, quando a gente não pratica, na verdade por falta de conhecimento, né? Ou conhecendo e depois se voltando para ele. Ele nos perdoa quando nós voltamos a acertar o alvo, sabe? Então, a gente vê que a Bíblia lá atrás, o que está falando aqui na frente, é o que já está escrito lá atrás. Por isso que não tem como negar, né? Não tem como deixar. Tenta pregar o Evangelho sem o Velho Testamento, que nós vamos ter que esquecer todos os apóstolos e Jesus Cristo. Né? Vamos ter que esquecer todos eles. Aí nós vamos apagar a história. Porque não existe o novo sem aquele chamado velho lá, não.
né? O que existe aí é a entrega total desse evangelho maravilhoso que Jesus veio trazer para a gente. Fala, presbítero. Esse texto que o senhor leu, eu achei até que ficou aqui, ó. Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande beneficência, e se arrepende do mal. Sabe o que é esse? Lembra não? Não. É o texto de Joel. Ah, Joel! Aí, ó, o profeta Joel. Veja só, é a mesma palavra que está lá no Olha, texto que o senhor leu esse. tá Quando eu lá. li, eu falei assim, ué. Eu já vi isso em algum lugar, né? Então, eu falei, nossa. A Bíblia é maravilhosa. Eu, uma certa vez, estava pregando aqui no Paraná, aí faz anos já, e eu falei na minha administração, no altar, não lembro o texto que estava pregando, eu falei para os irmãos, tá vendo, irmão? O que Jesus está falando aqui é a mesma coisa no livro do Velho Testamento. No caso, eu fiz uma paralela entre Salmos e o livro de Josué, eu acho, se eu não me engano. Mas foi um texto no Novo Testamento que Jesus estava falando. Mas as palavras, não sou eu, não era Jesus, era Paulo. As palavras eram as mesmas, só que de um modo um pouco diferente. Né? Assim, o significado do que Paulo estava dizendo era o mesmo. Só que as palavras, as frases eram um pouco diferentes.